já começando a passar um vídeo para vocês, eu acho que... Tá? Prestem atenção, é bem interessante. Se você vivesse nos tempos bíblicos, é provável que estivesse sob a autoridade de um rei. E muitos desses reis alegavam ser deuses. Eles até se chamavam de imagem de Deus. O que significa que tinham autoridade para ordenar às pessoas o que deveriam fazer. E podiam definir o bem e o mal. E faziam estátuas de si mesmos, que em hebraico eram chamadas de tselem, geralmente traduzido como ídolo ou imagem. Mas Israel não via os seus reis como deuses. Na verdade, eles nunca deveriam fazer imagens de Deus. Exatamente. E isso era uma exceção naquele tempo e cultura. A raiz disso estava em sua crença de que você não pode reduzir o Deus Criador a nada na criação. Mas tem outro motivo. As pessoas não devem fazer imagens de Deus porque Deus já fez imagens de si mesmo. Quando ele fez isso? Bem, vamos à primeira página da Bíblia. A primeira pessoa que encontramos é Deus. É Ele que tem autoridade sobre toda a criação. Ele fala e a criação obedece, e define o que é bom e o que não é. Em outras palavras, só Ele é rei. Mas, para surpresa de todos, Ele cria os humanos e diz que eles são a sua obra-prima, e os chama de imagem de Deus. Então ele dá autoridade aos homens para governar? É isso que ele diz depois. Ele manda os humanos dominarem e governarem a terra. Então, essa tarefa que antes pertencia apenas aos reis, na Bíblia é a tarefa de cada ser humano. Essa foi uma declaração revolucionária naquele tempo, porque todos são chamados a governar e participar do projeto humano. O que isso significa? Como a gente deveria governar a terra? A imagem de Gênesis é a de um jardim. Jardinagem? Isso, jardinagem. Eles governam cultivando e aproveitando todo o potencial bruto da terra, para então criar algo novo a partir dela. Produzindo comida uns para os outros? Sim, mas também inclui formar famílias, que depois viram vizinhanças. Criar comunidades onde as pessoas trabalham e cuidam umas das outras, erguendo cidades que vão se expandir e assim por diante. Então governar é o que fazemos no dia a dia com nosso trabalho e criatividade. Sim, conduzimos o mundo. E essa é a tarefa sagrada da humanidade. Tudo isso parece muito legal. E os humanos já projetaram coisas ótimas. Mas também criamos coisas que causam muito sofrimento e injustiça. Então, talvez governar não seja o nosso ponto forte. A Bíblia trata disso. Em Gênesis, o que acontece é que Deus dá aos humanos uma escolha de como eles vão governar. Será que eles vão usar a autoridade para beneficiar os outros, que é como Deus define o bem? Ou vão se afastar e definir o bem e o mal sozinhos, usando a autoridade para benefício próprio? E na história, eles escolhem definir o bem e o mal do jeito deles. E é assim que a Bíblia apresenta a condição humana. Às vezes realizamos coisas maravilhosas, mas com a mesma frequência, apesar das melhores intenções, agimos de forma egoísta e espalhamos o mal pelo mundo. Então nós estamos sendo governantes medíocres que bagunçam tudo. Mas esse não é o fim da história. A Bíblia continua e afirma que tudo isso foi resolvido quando Deus se uniu à humanidade por meio de Jesus. E ele mostrou como é governar de verdade como humano. Então como é? Bem, Jesus governou servindo e buscando o melhor para os outros, se colocando abaixo deles e amando não só amigos, mas também inimigos. Não é assim que governam por aí. Mas Jesus não fez só isso. Ele enfrentou as consequências de todo o mal e morte que criamos com nossa forma errada de governar. E ele sofreu por isso, deixando que elas o matem. Então, quando os escritores do Novo Testamento olham para a ressurreição de Jesus, eles veem um futuro novo se abrindo para toda a humanidade. Jesus é o novo modelo de ser humano. É por isso que eles dizem que Jesus é a imagem de Deus, ou o novo humano. Mas não é só isso. Eles acreditavam que a vida e poder divinos de Jesus agora estão disponíveis para nos curar e transformar, se tornando nossa vida e poder. Muito bom. Mas como é isso na realidade? Na prática, o apóstolo Paulo diz que é como se as pessoas ficassem cheias da presença e do Espírito de Jesus. Cheios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, integridade, mansidão e domínio próprio. Ele diz que essa é a nova humanidade que Deus quer criar em nós.
para sermos pessoas que trazem a imagem de Deus restaurada. Pessoas que vão levar o projeto humano adiante. E é assim que a história da Bíblia termina. Um mundo renovado, onde Deus está no trono e seus servos estão ao seu redor. Mas são eles que governam o mundo novo, conduzindo tudo a um novo e desconhecido território. E Jesus é aquele que os cura e os guia. Mas vamos lá, quero começar aqui fazendo mais uma provocação para vocês. Que a gente tem que voltar nesse assunto e trabalhar e elaborar a partir dele. Qual é a origem do homem? Evolução? Ou Homo sapiens? Ou criação? E a questão aqui é bastante importante para a gente, porque dependendo de qual é a nossa resposta, de qual é a nossa formulação sobre essa resposta, você tem que lidar com implicações completamente diferentes. Tá? As duas não coexistem, elas dão explicações diferentes para a mesma coisa. Então, quando você abraça uma explicação, você tem que lidar com as implicações dessa explicação, tá bom? Vamos lá, implicações da evolução. Tá? Eu preciso só retomar esse assunto, isso é bastante importante para a gente aqui, tá bom? Se a evolução está correta, se a evolução é a verdade, quais são algumas implicações aqui para a humanidade, para o ser humano, tá? Primeiro, não há propósito para a existência. Jean-Paul Sartre está certo. Tá? Você tem que criar uma justificativa, você tem que contar uma história para você mesmo que dê conta de lidar com a sua existência. Você tem que contar uma mentira para você mesmo, uma ficção para você mesmo. Não existe qualquer referência objetiva, ético-moral. Quando eu falo de referencial aqui, é o referencial objetivo, fora de mim, transcendente. O que existe apenas é um contrato social. As pessoas entram em acordo, então vamos supor que o mundo é isso aqui, certo? Então, basicamente, o que nós fazemos? Para não nos matarmos mutuamente, a gente faz acordos. Não é correto que você fira o próximo. Não é correto que você minta para as pessoas. Não é correto que você... O problema é, por que não é correto? Porque a gente está acordando que assim a gente vive melhor. Mas por que a gente precisa viver melhor? O que significa viver melhor para você? E se eu quiser bater em todo mundo, furar o contrato com todo mundo, mentir para todo mundo porque eu gosto de fazer isso, eu me sinto melhor assim e eu vou ganhar com isso do meu ponto de vista. Eu estou rompendo com o contrato social, mas eu tenho poder para isso. Por quê? Eu tenho 38 na minha mão e ninguém mais tem. Até que você descobre que o 38 só tem 6 balas, ou 5 balas, dependendo do modelo. E aí, ok, ele vai matar 5, e depois a gente mata o cara. É assim que funciona a vida sem Deus. Estou dando uma simplificada muito marreta aqui, mas a verdade é essa. Me dê um exemplo de contrato social. Legislação criminal. Constituição é um contrato social. Ela regula a vida dos cidadãos de um determinado lugar. Agora, esse é o ponto. Nem o contrato social está sendo respeitado mais. Então, percebe? Essa questão de burlar o contrato social está acontecendo o tempo todo na humanidade. Enfim, mas essa é a realidade no mundo que pensa dessa forma. Você pode simplesmente dar um chutão no contrato social a qualquer momento. Tá bom? Então, falta esse referencial transcendente que balize o homem, dizendo o que é bom, o que é errado, o que é correto, o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, enfim. Tá? E no final das contas, ninguém responde a ninguém pelos seus atos. Em última análise, quando você fecha os olhos, acabou o fim de papo, adeus, PT, saudações. Tá bom? Mas se a criação é a verdade, as implicações são bem diferentes, tá bom? Primeiro, a criação do homem foi planejada e executada diretamente por Deus, ou seja, o homem está aqui por um motivo. E também não é capricho de Deus. Eu estou sem fazer nada hoje, estou aqui, o que eu vou fazer no 6º dia da criação? Já sei, vou criar o homem. Não é isso. Há um propósito da criação. A criação tem uma ordenação e o homem está dentro dessa ordenação. O propósito para a existência é objetivo, ou seja, ele é transcendente, ele é teorreferente, como eu mencionei na aula passada. Há um propósito, há uma razão para a existência. Nós respondemos ao Criador, nós respondemos a Deus. E há um referencial. Ele é o referencial. Ele é o referencial de tudo. Para a existência, para o propósito, para o significado, sentido. Ele instancia o que é bom, ele instancia o que é verdadeiro, ele instancia o que é belo.
Nosso senso estético, por exemplo. Como é que a gente sabe que coisas são bonitas ou feias? Instintivamente. Porque existe um senso estético que Deus nos deu, ok? E aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais na aula de hoje mesmo. Ela envolveu dois eventos distintos aqui quando a gente fala da criação. Tá? O homem foi moldado, ele usa um verbozinho diferente aqui, o yatsar, né, do pó da terra, feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, isso significa que ele foi feito de forma diferente dos demais seres da criação. Nós temos uma constituição orgânica, mas é mais do que isso. A vida que está habitando em nós é uma vida diferenciada dos animais, dos demais animais. E Eva foi formada a partir de Adão, relacionado com a ideia de edificação. Então são dois verbos diferentes utilizados aqui, tanto para homem quanto para mulher. Eu aqui não estou querendo fazer nenhuma espécie de distinção de valor da humanidade, vou chegar nesse ponto. Homens são melhores do que mulheres. Nada disso. Homens são diferentes de mulheres. A gente vai entender o quê? São iguais em um aspecto e são diferentes em outro. E não tem nenhum problema com isso. A gente precisa resgatar esses valores aqui a partir das Escrituras. Tá bom? Então, basicamente, toda a nossa percepção do que é a nossa origem vai definir as implicações. Eu vou ter que lidar com essas implicações, né? A nossa origem lança a luz sobre quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso destino. Nós somos frutos do acaso ou somos frutos de uma intenção? Essa pergunta precisa ser respondida. Eu preciso lidar com as implicações. Eu não posso viver sem as implicações de uma escolha, por assim dizer. Tá bom? Então, vimos isso. A Bíblia afirma que o ser humano foi criado intencionalmente por Deus. Tá? E afirma que ele é distintivo das demais criaturas. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E com isso nós chegamos nesse tema, Imago Dei, que é a formulação, que é a construção, é o termo teológico para falar sobre imagem de Deus. O que é imagem de Deus? Bom, o que é ser feito à imagem de Deus? Isso está lá na Bíblia? Está lá na Bíblia. Está aqui, ó. Olha aí, está bem lá no hebraico, tá bom? Vaiverá Elohim et Adam Batselemu Betsalem Elohim Bara Oto Zakar Nekva Bara Otam. Tá? Isso é a declaração. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, varão e varoa os criou. Tá? Essa informação está lá, Gênesis 1:27. Isso é dado para a gente logo de cara. Então, quando você fala de imagem e semelhança, é essa palavrinha aqui, ó. Essas três letrinhas centrais aqui, tselen, tá? Que são repetidas 2 vezes nesse versículo aqui, ó. Tselen, isso aqui é um prefixo, uma conjunção, na verdade. Bom, isso não importa agora. Então está ali, a imagem, esse termo está colocado ali nas Escrituras, isso é informado para Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher foram criados. Processos diferentes, momentos diferentes, mas os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então vamos decupar essa palavra aqui, tsaren, o que ela significa e quais são os seus efeitos sobre nós. Relembrando um pouquinho que isso já foi falado no filminho que a gente viu agora há pouco. Tá? Ele já deu várias dicas para a gente está retomando algumas ideias e expandindo em uma determinada direção aqui. Alguém leia para mim aqui a definição. Ser feito à imagem de Deus significa que o ser humano compartilha finitamente dois dos atributos comunicados de Deus: vida, personalidade, consciência, moral, verdade, sabedoria, santidade, justiça, sociabilidade, tendo assim a capacidade de associar-se espiritualmente ao Criador. Então, basicamente, ser feito à imagem e semelhança de Deus significa que nós compartilhamos, que nós partilhamos, pela vontade de Deus, de atributos comunicáveis dele. Porque existem atributos que não são comunicáveis. Deus tem atributos que são só dele. E ele não comunica isso para ninguém. Por exemplo, onisciência, sua onipotência, o que mais? Sua aceidade. O que é aceidade? A gente já falou sobre isso aqui, né? Deus é o único ser absolutamente necessário.
eu e você somos contingentes. Se eu morrer hoje, a minha esposa vai chorar, eu espero que ela chore um pouco, né? Ela vai. Se eu morrer hoje, a Elaine vai ficar triste por um tempo, tá? Talvez a igreja fique triste por um tempo, mas o mundo... Obrigado, Diego. Obrigado. Mas o fato é que a vida vai continuar. O André, a falta do André dentro da realidade não vai mudar o mundo. Vai afetar imediatamente, diretamente a vida de algumas pessoas, mas a vida vai continuar. A seidade significa que Deus é o único ser que é essencial para que a realidade exista. Colossenses vai falar sobre isso. Quando fala que o Senhor Jesus sustenta o universo com suas mãos. A realidade em que nós vivemos, ela é sustentada por Deus. Então a gente está aqui, Deus não deu a corda no mecanismo, né? O argumento lá de William Paley, do relojoeiro. Deus construiu o relógio, deu corda, soltou e falou, fique à vontade, PT saudações, vire-se aí, estou nem aí com você. Tá? Não, ele interage, ele cuida, ele zela pela sua criação, tá bom? Então, quando nós recebemos essas características, elas são características divinas. Pessoalidade, individualidade, consciência, intelecto, capacidade de comunicação num nível complexo, bem articulado. Isso vem de Deus. E essa questão de associação, não é só uma associação social, porque os animais também são sociais. Você tem um nível de sociabilidade dentro do grupo animal. Mas é uma associação complexa, cheia de delicadezas, cheia de nuances que você não vê no mundo animal. Ainda que você perceba alguns traços ali. Fidelidade, tem umas coisas bacanas, mas existem particularidades que só acontecem dentro da humanidade, por conta dessa feitura diferenciada, e nós somos os únicos que temos consciência de Deus, necessidade de Deus e possibilidade de nos associarmos a Ele. Então, quando a gente fala que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ele é mais do que um ser vivo, ele é uma alma vivente a partir do sopro de Deus. É falado que quando o homem é feito, Deus mesmo sopra a vida dele. E nesse soprar de Deus existe essa comunicação daquilo que é característico, daquilo que é comunicável de Deus, que pode ser passado para o homem. Tenho trabalhado com a ideia de que, emprestando aqui a ideia da Nancy Pierce, que eu acho que ela coloca faz uma construção bastante interessante num livro chamado Ama Teu Corpo, onde ela descreve, ela faz uma construção, uma proposição de que o ser humano é uma unidade psicofísica. Ou seja, o ser humano é um todo integrado. É por isso que quando a gente desencarna, você não está completo. Você vive na presença de Deus, mas você vive ainda esperando o quê? Ressurreição. Você só estará completo, as pessoas só estarão completas de novo na eternidade se receberem um corpo ressuscitado ou um corpo transformado. Ok? 1 Tessalonicenses 4 fala sobre isso, tá bom? Então, basicamente, aqui a ideia, né, essa é uma representação, é uma forma de representar essa ideia da unidade psicofísica. Isso aqui é o ser, tá? Faz de conta que é, tá bom? Então você tem a parte branca aqui que representa o corpo, que no grego é chamado de soma. Esses termos são retirados das escrituras, tá? Quando você vai para o aspecto psíquico, por assim dizer, ele é mais complexo, ele é cheio de nuances, ele é multifacetado. Por exemplo, o Antigo Testamento chama esse centro do ser de lev, coração, que também é utilizado no Novo Testamento como cardia, né? Essa ideia é o centro do ser, o centro das emoções, das volições, dos pensamentos, enfim, é onde tudo ocorre, consciência está ocorrendo ali. E você tem os aspectos multifacetados aqui. Então você tem as emoções, você tem a consciência, você tem aqui a vontade, você tem aqui a mente, são aspectos do ser. E esse conjunto todo aqui, o Antigo Testamento chama de espírito, ruach. Essa ideia de o espírito que habita em mim, que me faz mover, que é quem eu sou, na verdade. Tá? Só para a gente ilustrar um pouquinho, para você entender esse conceito de que nós somos um todo integrado. Existem aqui algumas ideias, né, de que nós somos seres tricotômicos, né,
Corpo, alma e espírito. A ideia de que nós somos dicotômicos, corpo e espírito barra alma. Eu gosto mais dessa definição aqui, porque ela fala desse todo integrado. Tá? A nossa discussão não é sobre essa divisão, a gente pode falar sobre isso em algum outro momento, mas eu gosto de trabalhar com essa ideia aqui de um todo integrado e que precisa estar sempre integrado. Tá? Por isso que a gente precisa da ressurreição. Muito bem. Continuando aqui com o conceito de Tselem. Então, veja bem, distinto das demais criaturas, o homem é feito, homem, quando eu digo homem e mulher, a humanidade, o ser humano, tá? Homem e mulher são feitos para Deus e para se satisfazer em Deus. O homem encontra a satisfação em Deus. O que diz o Salmo 42, 1 e 2? Alguém se lembra de cabeça? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Essa ideia de sede de Deus, ou seja, eu tenho necessidade, eu preciso dele. Todos têm. É por isso que você tem um problema na humanidade chamado idolatria. As pessoas tentam suprir a presença de Deus com outras pseudo-divindades. O homem é um ser adorador. Ele tem um trono no coração dele. Ele nasce de fábrica com um trono no coração. A questão é o que ocupa esse lugar. Ele tem sede de Deus. E a questão é como ele trata essa sede. Tá bom? Muito bem, vamos em frente aqui. Agora, como imagem de Deus, feito para Deus e para se satisfazer em Deus, ele também tem uma responsabilidade. Ele é feito com uma missão, ele é incumbido de uma tarefa, de uma função. Ele é um representante adequado e fiel a Deus na administração e ministração dos interesses divinos sobre a criação. O homem é colocado no jardim não só para viver ali, paraíso na terra, legal. Não, ele tem sim a possibilidade de viver ali, viver bem ali, mas ele é incumbido de cuidar do jardim. Gardening, jardinagem. E a jardinagem é mais do que simplesmente plantar, semear, colher e tudo mais, cultivar. Tem a ver com edificar, tem a ver com criar, tem a ver com construir, tem a ver com elaborar. A ideia é que Deus deu a matriz pronta e muito bem resolvida para o homem. Agora, meu amigo, desenvolva. Essa é a ideia, desenvolva com qualidade, com cuidado, com zelo, com amor. Aproveite, mas faça isso por mim, para mim, como expressão do meu cuidado por você, do meu cuidado. É como se Deus falasse assim, está aqui uma tela em branco para você, por assim dizer. A tela não está em branco, na verdade. Mas está aqui uma base maravilhosa para você. Edifique e mantenha a qualidade da beleza. A qualidade da perfeição. A qualidade do cuidado, do zelo, da bondade desse lugar. Essa é a ideia aqui. Então, o papel do homem dentro da criação, qual seria esse? Como é que você definiria esse papel com uma palavra só? Seria um cara que tem que servir. Um mordomo. Ou como alguns gostam de falar, um steward. Tá? Um mordomo. Alguém que está lá para cuidar do que não é dele, enquanto ele usufrui daquilo, porque o seu Senhor é um Senhor bondoso e lhe permite acesso a todos os... Na verdade, ele sabe até melhor, muitas vezes, do que o Senhor que existe na casa. Não é o caso aqui da nossa relação com Deus. Mas quando você pega, por exemplo, Downton Abbey. Alguém assistiu Downton Abbey aqui? Então, tem lá o... Como é que chama o mordomo principal? Eu esqueci o nome do mordomo dele. O Carson. O Carson é fantástico. É um mordomo, ele é aquele cara que ele tem uma dedicação com a casa, com a família, com a realidade na qual ele está inserido. Ele não está pensando necessariamente no que ele é um pouco impertigado, bem verdade, como um bom mordomo inglês, que é. Mas alguém absolutamente dedicado a uma causa. A turma não sabe direito o que está acontecendo. Ele administra tanto as crises da família nos bastidores, quanto as crises dos criados também. Ele transita entre esses mundos com habilidade. E ele é respeitado. Respeitado pela família, respeitado pela criadagem.
Então, esse é um exemplo interessante de mordomia, alguém que está cuidando dos interesses do seu patrão, tá bom? Alguém ia falar alguma coisa? Desculpe. Não, eu ia falar que ele é impecável, né? Praticamente, é difícil você não, é impossível você não gostar do Carson. Você fala, nossa, tem hora que ele é chato, mas é impossível você não gostar dele. Muito Ele fiel, né? é um cara por conta disso, lealdade. Tá? Ok, então esse é o papel do homem. Deus dá esse papel para o homem. Então, essa é a ideia aqui. O homem foi feito por Deus, para se satisfazer em Deus com uma missão. Homem e mulher, ok? Falou homem e mulher, tá bom? Agora, entenda o seguinte, e isso é muito importante para a gente. Isso também está mencionado no filminho lá, tá? No mundo antigo, e até no mundo recente, tá? Havia uma forma, por conta do pecado, dos monarcas representarem a sua presença na terra. Na verdade, os monarcas, você pega, por exemplo, os monarcas egípcios, os faraós, eles eram considerados a encarnação da divindade na terra. Olha de onde vem, hein? Percebe? Curioso isso, né? A encarnação da divindade na terra. Havia o Deus, havia o monarca, e o que ele fazia com isso? Ele precisava mostrar sua presença dentro do seu território. Então, se o monarca é a representação da divindade na terra, o que ele vai fazer? Ele vai espalhar imagens dele mesmo no seu domínio, no seu território, para mostrar a sua presença. Essa era uma prática, e ainda continua sendo, se você vai para a Coreia do Norte, por exemplo, se você pega qualquer país mais de viés mais ditatorial, você vai perceber o quê? Uma exaltação da imagem do líder. Ele está presente em todas as imagens. Esculturas, para pegar a Coreia do Norte, que é um exemplo bem interessante. Você pega lá o Kim Jong-un, Kim Jong-il e toda a patota deles lá. Eles são considerados, são tidos como divindades, como pessoas acima da humanidade. E você tem essa presença constante através de quadros, esculturas, fotografias. Isso está lá o tempo todo como uma forma de massificar o quê? A imagem, a presença daquele líder. Isso é uma visão que nasce na criação, mas que está distorcida. Deus fala, não crie imagem de ninguém, de nada que está debaixo da terra, porque Deus já criou. Quem é a imagem e semelhança dele? Homens e mulheres. Deus já criou, não precisa criar nada. Isso aqui é uma distorção, então. Isso aqui é uma perversão, isso aqui é uma deturpação. Porque o projeto de Deus é esse aqui, ó. Né? Que o homem governe, espelhe e espalhe a sua imagem. Essa é a missão do homem, como mediador da soberania de Deus na criação. Então, olha só aqui que interessante. Deus cria o casal, Adão e Eva. Esses caras devem procriar, formar novas. Isso aqui é espelhamento da imagem de Deus. Tá? Isso aqui é espelhamento, isso aqui é espelhamento. Novos seres humanos. E isso aqui é espalhamento, domínio. Essa ideia de você... Fomos criados, temos uma missão, e nessa missão está o cultivo do jardim, o cultivo da realidade criada por Deus, o cultivo do domínio, do mundo criado por Deus, através da reprodução e da dominação, mas dominação no sentido não negativo, dominação no sentido positivo. Percebe, então, qual é o propósito? E como a humanidade continua desenvolvendo esse propósito, só que agora de forma pervertida, de forma deturpada, de forma deformada? Esse é o problema. Com isso, nós chegamos aqui na questão do papel do homem e da mulher dentro da sociedade. Criados por Deus. Talvez eu pise em alguns calos aqui. A minha intenção não é pisar no calo de ninguém, a minha intenção é ser bíblico. Então, abra sua mente nesse momento, porque a gente vai falar aqui, e se houver alguma coisa que te traz desconforto, eu quero que você entenda que você precisa dialogar com a palavra, e não comigo. Tá bom? Muito bem, dito isso, você vai entender por que eu estou falando isso. Porque sempre que eu mostro esse gráfico aqui, alguém fica... Eu levo algumas pedradas. De homens e mulheres, inclusive. Inclusive, eu quero dizer homens. Homens também me dão pedrada com o meu pai está fazendo esse quadro aqui. Bom, voltando ali para Gênesis 1, 27, que a gente leu no hebraico, tá?
Elohim, Deus, e aqui nós estamos falando aqui representando a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Elohim é um dos nomes, é um dos tratamentos de Deus. Ele cria ali, é informado que ele cria Zacar, de onde vem o nome Zacarias, Zacar, varão, e Nekivá, varoa, mulher, macho e fêmea, macho e fêmea, ok? Ele é homem e sabe que é homem, ela é mulher e sabe que é mulher. E isso é dádiva de Deus, isso é presente de Deus, isso não é maldição, isso não é problema. Começa por aqui. Ah, mas ele não se sente nada, ele se sente homem. Ele sabe que é homem e tem responsabilidades como homem, e é a mesma coisa. A criação de Deus é perfeita, é linda e maravilhosa. Aqui está tudo bem. Quando Deus faz esse casal, Ele os une. Eles são chamados para uma união, chamada casamento, mas que diz respeito também ao germe de uma nova sociedade, uma nova realidade. Basicamente, aqui o que você tem é um espelhamento da Trindade. Há uma relação intratrinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo. E há uma relação bonita aqui, essa biunidade. Quando se relaciona com o Criador, essa biunidade, na relação com o seu Criador, reflete a triunidade de Deus. É por isso que homens e mulheres, por melhor que se deem, são incompletos quando Deus não está entre eles. A relação completa é homem e mulher. Aqui a relação é, entenda o que eu vou falar, é uma relação a três. Um homem, uma mulher, diante de Deus. Qual é a minha maior função como marido da Elaine? Qual a minha maior responsabilidade diante de Deus para com ela? Pastorear o coração dela na direção de Jesus. Fazer com que ela ame o Senhor Jesus acima de outras coisas. Qual a responsabilidade dela como esposa? Fortalecer a minha vida, fortalecer o meu caráter para que eu seja semelhante a Jesus, para que eu me apegue cada vez mais a Jesus, mais do que qualquer outra coisa. Ok? Então percebam que existe aqui um relacionamento, Deus intenciona com esse relacionamento pessoas diferentes, unidas num mesmo propósito, representando Deus na terra, mas refletindo essa relação amorosa e contínua em que as pessoas da Trindade se amam, se exaltam umas às outras, amam umas às outras, cuidam, por assim dizer, umas das outras. E trabalham juntas com um mesmo propósito. Então, veja bem, você tem Deus nesse processo. Eu coloquei aqui as informações laterais só para a gente distinguir bem, tá? Então você tem aqui, no relato da criação, uma criação onde homem e mulher são feitos iguais no que diz respeito à sua ontologia. Eles têm igualdade ontológica. Homens e mulheres têm igual importância como seres. Eles devem ser tratados de igual forma. Eles devem ser tratados com a mesma dignidade. Ninguém é capacho de ninguém. Ninguém é senhor de ninguém. O que existe ali é uma parceria, uma cumplicidade. Agora, existem funções diferentes. São diferentes em quantas funções. Até porque a Trindade tem também essa diferença. Você vai falar que o Pai é ontologicamente diferente do Filho e do Espírito Santo? Não. Ontologicamente, as pessoas da Trindade são iguais. Mas elas têm funções diferentes. É por isso, por exemplo, que o Filho se submete ao Pai e encarna. Deixa temporariamente sua glória para se tornar o quê? Homem e obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. Poxa vida, se o Filho é capaz de ter esse tipo de disposição, por que nós não temos? Infelizmente, depois da queda, isso aqui está com o sinal trocado. É um problema enorme. Porque, sem dúvida alguma, o pecado afetou a maneira de trabalhar a igualdade ontológica. E tenta-se resolver o problema da igualdade ontológica com igualdade funcional. Aí dá um BO miserável.
Mas enfim, vamos em frente aqui. Então a ideia, quando Deus cria o homem e a mulher, é que esse cara seja um líder benévolo, um líder que serve, que conduz, que diz, é por aqui, vamos lá, e está atento às necessidades, alguém que está a serviço de, que não lidera porque eu mando, eu gosto de mandar, não, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma função que diz respeito a um cuidado com um todo maior do que eu mesmo, maior do que os meus interesses ao qual eu me dedico. É essa a finalidade, é isso que significa ser líder. Você não está fazendo por você, você está fazendo por alguém maior que você, olhando quem está ao teu lado. E aí vem a palavrinha que causa arrepios na boca atualmente, né? Auxiliadora idônea. Como se fosse um cidadão de segunda classe, como se fosse alguém de menor importância. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você sabe qual é a raiz dessa palavra? Ou qual é essa palavra no hebraico? Auxiliador, auxiliadora? Que aparece lá em Gênesis. Qual é a palavrinha usada? Etzer. Sabe quantas vezes essa palavra aparece no Antigo Testamento com essa construção? No Antigo Testamento? 2. Uma para descrever o papel, a função da mulher ao lado do homem dentro da criação. E outra para descrever quem? Deus, o auxiliador de Israel em Oséias. Então, na próxima vez que alguém vier com esse papo de que isso aqui é um xingamento, é uma palavra maldita, você fala maldita, vírgula. Deixa eu só te explicar algumas coisas. E isso nos ajuda, como homens e mulheres, a compreendermos qual deve ser o papel desse cara aqui e qual é o papel dessa moça aqui. E como isso começa a falar para as nossas próprias vidas, aos nossos casamentos, aos nossos relacionamentos. Dentro do meu casamento, dentro da sociedade, dentro da igreja. Porque o que tem de gente reclamando aqui, igualdade funcional a pretexto de corrigir isso aqui, dentro da igreja é uma coisa impressionante. E, gente, dá trabalho, tem hora que cansa. Vou ser bem honesto para vocês, tem hora que cansa. Você não corrige desigualdade ontológica com igualdade funcional. Precisamos corrigir isso aqui e preservar isso aqui. Como é que você faz isso? Aí é outra história. Mas essa é a base aqui. Agora, percebam aqui o problema também. Quando você tem a queda, você tem uma subversão da masculinidade. O homem já não tem mais, depois que a santidade do homem não é confirmada ali com aprovação, quais são as perversões que você tem no homem, aparecendo no homem? Opressão ou omissão, basicamente. Ou são homens que são opressores, isso está errado, isso é pecado, isso é perversão, ou homens omissos, ou chamado banana de pijama. Também é uma perversão. Quantas vezes você já ouviu alguma mulher falar assim, meu marido é meu meninão, é meu terceiro filho. O marido é mais tratado como filho do que marido. Cara, tem problema aí. E o cara tá bom, tá delicioso essa vida de meninão da minha esposa. Para, meu. Vai criar vergonha na cara, né? Não precisa assumir a responsabilidade por nada, tá ocupado. Porque a mulher dá conta. Ela dá conta. E às vezes ela precisa deixar a peteca cair, no marmanjo se mexer. Tem que deixar. Deixa a peteca cair um pouco. Sabe? Deixa a água bater no nariz, para ele sentir opa, meu amigo, a água está subindo. Agora, também existe perversão desse lado. Lamento, senhoras, é uma verdade. Senhoritas. Subjugação, e quando a gente fala de subjugação, não é subjugação ativa, é subjugação passiva. Mulheres que gostam de ser levadas na coleira, existe isso. E mais, não só subjugação passiva no sentido de querer ser, mas mulheres que são subjugadas e acabam achando que a vida é isso mesmo, não é que gostam da subjugação, mas acham que a vida de uma mulher é aquilo mesmo. E se acomodam muito. Mas também existe a usurpação funcional. Ou seja, eu assumo a liderança. Porque
marido é um banana. Eu lembro de um exemplo muito interessante dado por um homem. Não lembro quem foi que me deu esse exemplo. Mas um homem estava recebendo, diretor de empresa, estava recebendo numa determinada semana lá, uma alta executiva da empresa, uma multinacional, para reuniões estratégicas, aquela coisa total. Era top, né? Acho que era o presidente da empresa, o vice-presidente, uma coisa assim. E eles saíram para almoçar e, na volta, um dos subordinados dele foi abrir a porta para ela passar. Ela falou assim, eu não preciso que ninguém abra a porta para mim, eu mesmo abro. E deu um pitico cara ali na frente de todo mundo. Ele só quis ser gentil. Ele não comunicou com isso que ele achava fraca, no sentido de você não tem competência para estar onde você está. Ele só quis ser gentil com uma mulher. Mas foi o suficiente para a casa cair. Ao mesmo tempo, eu lembro que na época que eu estava no seminário Palavra da Vida, professor lá, uma coisa que me deixava irritadíssimo, mas irritado num nível assim quase atroz. Eu não sei quantos de vocês conhecem o seminário, mas eu sei, os quartos, os dormitórios dos alunos ficam espalhados numa órbita, numa circunferência, ao redor do núcleo do seminário. E você tem que pegar água, galões de 20 litros, e levar para o quarto quando galões vazios. E virava mexer, eu via as meninas, aquelas meninas franzinas, carregando o galão de 20 litros, e de repente tinha um grupo de 4 marmanjos sentados lá conversando, falando sobre o último jogo de futebol, ou especulando as dimensões profundas da teologia, da pneumatologia, da teologia própria. Então aí a coitada lá se arrastando para levar o galão. Eu lembro uma vez eu chegar e falei, escuta, não tem um varão capaz de se levantar e perceber a necessidade da menina aqui e ajudá-la, porque é uma carga pesada para ela. Isso não é falar que ela não é competente. Isso é falar, você, homem, tem o dever de ajudá-la nesse sentido. Aí a menina, não, professor, não precisa não. Daqui que eu te ajudo. Vamos lá. Precisa sim. Isso não é demérito para você. Apenas diz respeito a coisas que um homem precisa e deve fazer, ou pelo menos ajudar uma mulher a fazer. E os caras achavam ruim. Isso é muito chato. Isso é chato mesmo. Pode falar quando quiser. Pronto. Mas perceba, a ideia então é que quando o Senhor Jesus vem para as nossas vidas, essas verdades são resgatadas. A visão da igualdade ontológica é resgatada. A visão da funcionalidade diferente é resgatada. Está tudo bem aqui, está tudo bem ali. É óbvio, a gente vai lidar com os nossos pecados, os nossos movimentos errados, mas está tudo bem, não tem problema isso aqui. E você começa a trabalhar, o homem com o coração regenerado, a mulher com o coração regenerado, começa a trabalhar pelo poder do Senhor na cooperação. E existe esse resgate da cooperação para que a família, para que a sociedade, para que a igreja sejam abençoadas. Essa é a ideia aqui. Quando nós somos resgatados por Jesus, a nossa identidade, homens, masculina, é também resgatada, é lançada à luz sobre isso. O Espírito Santo vai falar assim, cara, você está oprimindo, cara, você está sendo omisso, amigo, o teu papel é esse aqui. Querida, você está se submetendo de uma forma errada, você está aceitando coisas que não deve aceitar, você está sendo passiva, você está sendo abusada. Ô, queridona, menos, bem menos. Segura aí, porque o seu papel é auxiliar. A responsabilidade será cobrada do homem. E quero dizer para vocês, isso é muito importante. A questão da liderança é o líder que será cobrado. É o líder que será cobrado, por exemplo, do que acontece na sua família, na igreja, na sociedade. Deus vai cobrar o homem, porque ele foi incumbido de assumir certas responsabilidades. Nós seremos cobrados. E Ele nos deu a habilidade para executarmos as tarefas pelas quais Ele nos cobrará. A questão é, estamos abertos a essas
esses direcionamentos e a capacitação que ele oferece? Sim ou não? A maioria dos homens hoje não está. Inclusive dentro da igreja, infelizmente. Porque não ganhou ainda a visão. Fala, Lém. Assim, dentre as diversas tragédias, né, que a queda trouxe, eu acho que isso aí é uma das mais complicadas. Né? Não vou nem entrar na questão sexual, mas na questão Os papéis. normal. Porque você vê, a gente é tão influenciado pela sociedade, e aqui a sociedade dentro e fora da igreja, que se a gente mesmo não prestar atenção, a gente cai nesses negócios. Tranquilamente. A mulher é inferior porque é auxiliadora. Peraí, só um minutinho. A Bíblia nunca disse isso. Né? Nunca disse isso. Tem aquele texto lá de Efésios, né, que fala que não tem judeu, nem grego, homem, mulher, mas todos somos um em Cristo. Quer dizer, quando ele, pela cruz, ele ajustou as coisas, o papel dele era esse. Mas é que ainda hoje a gente tem que batalhar por isso, tem que lembrar e ser lembrado, né, do princípio bíblico, porque é totalmente distorcido, dentro e fora. Bem, e veja bem, não estamos negando que não existam hoje, por conta do pecado, diferenças ontológicas. Existem, elas estão aí. Existe sim machismo, existe sim, existem distorções terríveis aí, tá? Nós devemos combatê-las, inclusive a liderança benévola deve combater essas diferenças ontológicas. Mas o problema é que tenta se corrigir essas diferenças com igualdade funcional, você tenta compensar lá o que está errado aqui. E aí, meu amigo, não tem perigo de estar certo. Eu gosto muito dessa frase do Chesterton, que é um autor que eu aprecio muito também, né? Ele falou, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, ou seja, a família. Que é projeto de Deus, e é um projeto que não vai naufragar. Por mais que o homem tente, gente, ele tem, olha, e a humanidade tem tentado, assim, pulverizar a família. Das mais diversas formas. Criminosas, abjetas, terríveis. Não vai naufragar. Sempre vai haver uma reação, até que o Senhor Jesus volte. Tá? É importante a gente entender, então, que a gente já falou um pouquinho isso, mas eu só quero deixar bem claro aqui o conceito, para a gente entender o papel do resgate de Jesus na cruz em relação a isso aqui. Quando a gente fala de soberania imediata, significa que Deus, quando cria o homem, coloca o homem como mediador, mordomo, no mundo criado por ele. O homem é responsável por cuidar do jardim. Isso aqui é soberania imediata. Deus é o soberano. Mas o homem é o mediador, é o cuidador, é o zelador, por assim dizer, se você preferir. Tá bom? Só que o pecado destruiu essa mediação, a correção dessa mediação. É por isso que você tem abusos terríveis contra o jardim. Muita coisa boa está acontecendo, mas você lembra do filminho? Tem muita coisa legal e não sei o quê, mas a gente também cria algumas coisas bem complicadas, então de repente o certo deveria ser tirado da nossa mão. De fato foi, em parte. O mundo precisa de resgate. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 que o mundo está gemendo e clamando pelo dia da redenção. Por quê? Porque a criação sentiu o peso do pecado. Não vou discutir aqui se você crê em alterações climáticas ou não, essa questão para mim é menor. E acho que tem muito abuso, tem muita ideologia, é muito panfletária essa discussão, inclusive. Mas uma coisa é certa, que o homem tem feito um mau uso dos recursos do planeta, tem. Que ele tem explorado inadequadamente o planeta, ele tem. Que ele tem exaurido os recursos do planeta, ele tem. Alguns anos atrás, só para você entender, né? E aí vou fechando a aula só com mais uma citação aqui. Há alguns anos atrás, uma revista de grande circulação nacional, que na época era confiável, trouxe uma matéria mais falando sobre a questão de consumo, eu não lembro exatamente qual era o tema, mas eles fizeram ali e pegaram essas fontes de uma pesquisa bastante confiável nos Estados Unidos, de que se todo ser humano, isso foi feito há 15 anos atrás, tá? Mais de 15 anos, se todo ser humano do planeta, naquela época, tivesse o mesmo nível de consumo de um cidadão médio do condado de Orange, nos Estados Unidos, na Califórnia, que é a classe média alta, o mundo precisaria, aliás,
nós precisaríamos dos recursos de 4 planetas Terra para dar conta de atender todo mundo. E aí ele vai fazendo uma espécie de desenvolvimento meio apocalíptico, dizendo assim, no ritmo em que estamos, os recursos do planeta se esgotarão em cerca de 50, 60 anos. Né? Talvez seja um pouco exagerado, talvez não. Mas o fato é que nós demandamos demais por conta do consumo, criamos lixo demais. A gente cria lixo demais. E a gente não sabe o que fazer com esse lixo. É que o lixo não fica na porta da nossa casa. Mas se você já teve a oportunidade de visitar um aterro sanitário, você sabe do que eu estou falando. Precisa de resgate. O homem não dá conta de resgatar. Esses dias eu fiquei sabendo, não sei se agora mudou, mas até um tempo atrás, não havia sistema de tratamento de águas em Guarulhos. Eu não sei como é que era o esquema, eles não tinham próprios, recebiam de fora, não sei, não havia tratamento de esgoto, acho que não havia tratamento de esgoto, uma coisa assim, em Guarulhos. Cara, uma cidade daquele tamanho. Gente. Bom, enfim, percebam aí o impacto que um casal, gosto de lembrar nessa hora, sabe de quem? Casal que causa impacto na sociedade em que vive. Um na vida do outro e impacto na sociedade. Ruth e Boaz. Aquilo ali é um exemplo claro de resgate, a verdadeira feminilidade, verdadeira masculinidade, trabalhando para o cuidado mútuo e para a bênção posterior. Baita livro, Ruth, hein, gente? Olha só o que o Sproul fala, né, sobre essa questão. De todas as criaturas do mundo, pensando sobre Imago Dei, os seres humanos têm uma responsabilidade singular e com essa responsabilidade, uma habilidade correspondente. Essa habilidade ainda está lá, ela está maculada pelo pecado, mas ela ainda existe. Parte da singularidade da raça humana é a missão que recebemos de Deus para sermos seus representantes para o restante da criação, refletir o próprio caráter de Deus. Isso se torna claro quando pensamos no relato de Gênesis com base no quadro que o Novo Testamento nos oferece, do próprio Cristo, o segundo Adão. Por que Jesus chamado de segundo Adão? Porque é o segundo homem perfeito. O primeiro não teve santidade confirmada, o segundo teve. Tá? Em quem vemos o cumprimento perfeito do que significa ser criado à imagem de Deus. Ou seja, por isso que nós podemos ter esperança da nossa humanidade perfeita, porque estamos em Cristo. Ainda não chegamos lá, mas é uma questão de tempo.